E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente este perante o Senhor é o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porém o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Eis uma passagem diante de um acontecimento onde Deus manda o rei, manda o profeta Samuel ungir um rei para o povo de Israel. Porque naquele tempo, aquele que Deus escolhia, porque quem escolhe é Deus, tá? Não é quem quer ser rei. Quem escolhia era Deus. Cuidado, aprendam isso. Deus é quem escolhe o que ele quer para a obra. Escolha é a acepção de Deus. Deus não faz acepção para escolher alguém para salvação. Para a salvação ele chama todos. Todos. Agora, Deus faz acepção sim. Diante da escolha para o ministério. Ele escolhe quem ele quer. Não é quem deseja ou quem quer ser isso ou aquilo outro. Deus tem a sua escolha soberana dentro do chamado para a obra do ministério. Amém? Não é quem quer, não é quem deseja, não é quem é ungido por alguém, não é quem recebeu unção de pastor, é quem é chamado e vocacionado por Deus para o ministério da palavra. Mas se os homens aí estão criando seus ministérios, estão ungindo uns aos outros, problema dele, né? Nessa bagunça que eles vivem. Mas vamos lá, vem voltar para o texto aqui. O texto aqui de Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, eu li o versículo 7 e o versículo 8. A gente vai ver Deus aqui mandando o profeta Samuel à casa de Jessé, o pai de Davi. E esse homem tinha vários filhos. E quando Jessé vai, quando o profeta vai à casa de Jessé para escolher entre os filhos de Jessé um que Deus já tinha preparado, escolhido para ser o rei de Israel, esse era Davi. Mas quando o profeta vai, sem a visão de Deus, dentro da visão dele, ele quando chega na casa de Jessé, ele vê Eliabe, um dos filhos de Jessé, que era muito formoso, impressionava na aparência, na visão óptica, na visão do homem, na vista do homem. Eliabe era o cara. Tanto é que o profeta Samuel disse no seu interior: esse é o ungido de Deus. É esse que Deus escolheu. Na visão, no julgamento da aparência do profeta Samuel, o ungido que Deus tinha escolhido era Eliabe. Porém, Deus chega para o profeta e diz assim, vamos ler novamente o texto, para a gente entender isso. Versículo 6, 1 Samuel, capítulo 16. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Tanto o profeta como os outros disseram assim: eita, é esse aí o ungido de Deus. É esse aí que Deus escolheu. Agora, vamos ler o versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel. Deus agora fala com Samuel dizendo assim: não atentes
para a sua aparência, nem para a sua estatura ou altura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração, para o interior do homem, para as intenções do homem. Deus não se impressiona com a impressão visual, com a aparência. Deus não olha o exterior. Deus não vai se impressionar com as vestes, com a aparência bonita, com a formosura, com a altura, com o mostrar para os homens a beleza, a aparência. Não é isso. Não é esse o critério pelo qual Deus contempla alguém. Não, você está de paletó, gravata e de Bíblia debaixo do braço. Amém. Eu te quero. Tu é meu. Tu está dando testemunho de que é meu. É mentira. É mentira. Tem muitos assim que estão reprovados por Deus. Tem muitos assim que está podre, pior do que aqueles que estão lá bebendo, roubando, matando. Você acredita nisso? Não. Porque você não tem o conhecimento de Deus. Tem muita gente dentro de religião, vivendo a religiosidade, se vestindo dentro de usos e costumes com uma aparência impecável de santidade para os homens, mas estão mais podres, estão mais reprovados, estão mais distantes de Deus do que o que está na mesa de bar bebendo, do que o que está se prostituindo. Você acredita nisso? Não. Isso é bíblico, porque você não lê, você não estuda a Bíblia, você não aprende de Cristo, você não conhece a Deus. Jesus chega em Israel e condena os religiosos, homens que eram impecáveis aos olhos dos homens, homens que eram justos, que eram de Deus aos olhos dos homens. Jesus chega e diz: para os homens vocês parecem justos. Para os homens. Olha aqui o que Jesus diz lá em Mateus, capítulo 23, versículo 28. Assim também vós, exteriormente, parece justo aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Jesus reprovou os religiosos pela sua vida impecável dentro da religião. Eles pensavam que eram justos diante de Deus. Os homens tinham eles como de Deus. Jesus diz: vocês parecem justos para eles, para os homens. Mas para Deus vocês estão reprovados. Para Deus vocês estão reprovados. Deus está contemplando não é a aparência de vocês, não é a vida religiosa de vocês, não é a prática e a devoção de usos e costumes dentro da vida religiosa. Não é isso que leva você a ser santo, a estar aprovado por Deus. Jesus vai dizer para os homens: vocês parecem justos, mas eu não estou preocupado com a opinião, eu não estou preocupado com o juízo do homem, eu estou preocupado com Deus, eu quero estar aprovado para Deus. E para isso acontecer, eu tenho que ter verdade dentro de mim, no meu caráter, no meu interior. Eu tenho que estar verdadeiramente guardando e praticando a palavra, tendo um arrependimento, convenção a Cristo e vivendo com a minha vida verdadeiramente para agradar a Deus. Não julgando ninguém, não desfazendo de ninguém, não aplicando o critério de justiça por meio de roupa, de religião, por meio da aparência, porque Deus reprova. Deus não aprova ninguém pela aparência. Então Samuel chega até a casa de Jessé. E quando ele vê o filho de Jessé, Eliabe, ele diz: esse é o que Deus vai ungir. Esse é o que Deus escolheu. Deus diz: Samuel, não. Eu tenho reprovado este. Deus tem reprovado a muitos, tá? Que parece impecável. Numa vida religiosa santa, parece mais santo do que Jesus. Você já conheceu algum crente? Eu não digo nem os outros adeptos das religiões. Eu falo daqui, eu conheço, onde eu tenho conhecimento de causa dentro do sistema religioso evangélico. Você já viu algum crente da religião evangélica que parece mais santo do que Jesus? Tem coisas que ele quer ser mais santo do que Jesus. Enquanto Jesus falou com o pecador,
com prostituta, com assassino. Jesus estava conversando com os homens no meio deles. Tem crentes de igreja evangélica que se julga mais santo do que Jesus. Não para nem para ter um diálogo com um bêbado. Não para sentar um pouco com os prostitutos para poder ali conversar com eles e levar a luz de Deus. Não, porque eu sou santo demais. Eu não posso. Vocês estão entendendo isso? Tem muita gente que se julga mais santo do que Jesus. Que se priva, que se afasta do povo, que julga o povo, que determina que o povo não é de Deus. Por quê? Por causa da santidade deles. Foi isso que aconteceu na visão do profeta Samuel. Chegou para escolher o rei, ele escolheu pela aparência, ele julgou pela aparência, ele julgou pela visão dele. Não faça isso, irmão. Quem é que julga mais as pessoas do que os religiosos das igrejas evangélicas? Eu não vejo os espíritas julgando tantas pessoas. Eu não vejo os católicos julgando tantas pessoas. Agora, os evangélicos, irmãos, que povo para julgar. E outra coisa, eles não julgam pela reta justiça. Eles julgam pela religião deles, pela igreja deles, pela vida religiosa deles, pela forma de se vestir dele. Aí, rapaz, tem crentes evangélicos da igreja, da religião evangélica, que quando está de paletó e gravata, meu irmão, fale com ele não. Oi, pois não, tá, amém, amém. Eles se sentem tão santos quando estão de paletó e gravata, quando vão para a igreja, quando estão dentro da igreja. Então não faça isso, não entre nesse caminho maldito. Deus não julga ninguém pela aparência. Não julgue ninguém pelo comer, pelo beber, pelo vestir. Olha a roupa dela. Eu conheço adeptos, fanáticos, escravos, pregadores de instituição religiosa, da religião evangélica, que julga pessoas pela roupa. Eu conheci uma pessoa que estava se desfazendo de outro irmão na fé, porque ele não era da igreja dele, não se vestia como ele, não tinha a doutrina dele, não era do pastor presidente dele. E ele julgando a outra pessoa, porque era de outra igreja e se vestia de outra forma. E essa pessoa chegou para mim e disse assim, olha, para fulana, ela é crente em nada, olha a roupa dela, ó, tá usando brinco, ó, tá de maquiagem, isso é crente em nada. Ela se julgando crente de Deus, porque se vestia, porque tinha uma aparência religiosa impecável, diante dos olhos dela e dos homens. Diante de Deus, essa pessoa estava mais impura do que aquela que ela estava julgando. Diante de Deus, essa pessoa estava mais reprovada, estava mais em pecado do que aquela que ela estava julgando. Vocês estão entendendo isso? Não julgue ninguém pela aparência. Vá conversar com a pessoa, vá analisar o entendimento dela. Vida com Deus não é questão de estar bem vestido, de ser bonito, de não usar maquiagem. Vida com Deus não é questão de ser dessa ou daquela religião. Vida com Deus é questão de conhecimento. Arrependimento é mudança de entendimento, não é mudança de vestido e religião. Arrependimento é a transformação no interior, onde o homem se arrepende e se converte dos seus pensamentos malditos, das suas atitudes. E muita gente está vestido bonitinho, mas não teve o arrependimento. As atitudes interiores são as mesmas. Cuidado, irmãos. Deus, ele diz em Salmos, olha o que diz a palavra de Deus. Em Salmos 51, verso 51, verso, deixa eu ver aqui. 51, 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Escute aí. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Tem tanta gente buscando sacrifício religioso, né? Não come isso, não bebe aquilo, não veste isso. Sacrifício religioso. Tem tanta gente se santificando dentro de usos e costumes, né? Não pode usar isso, não pode usar aquilo. A palavra de Deus diz, o sacrifício para Deus é um espírito quebrantado. Um coração contrito, Deus não resiste.
Deus não vai se impressionar, nem te aprovar pela tua vida religiosa. É pela atitude do teu coração. E essa atitude dirigida e guiada não pela tua religião, não pelo teu senso crítico de justiça, de moralidade. Essa atitude dirigida e guiada por Cristo. Cristo não julgou ninguém pela aparência. Cristo não julgou ninguém pelo comer, pelo vestir, nem pelo beber. Jesus não julgou ninguém porque estava com essa roupa ou com aquela, porque usava maquiagem ou deixava de usar. Ao contrário, ele repreendeu os fariseus, que julgavam as pessoas pela aparência, pelo comer, pelo beber, pelo vestir. Jesus vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra, o que está fora, é o que está dentro que sai. É os sentimentos, as intenções, os juízos, a hipocrisia, a mentira, o adultério, o fingimento. Tudo está dentro do caráter interior do homem. É isso que condena o homem, é isso que separa o homem de Deus. Não é o fato de você usar uma roupa assim ou assada. Não é um fato de você comer isso ou aquilo. Não é o fato de você beber isso ou beber aquilo. O fato que te leva a apartar-se de Deus é essa atitude interior no teu coração, que julga o próximo, que condena os outros pela tua justiça, que julga os outros pela tua forma de vestir, pelo que tu vê na pessoa, no lado exterior. Não contempla o interior. Por isso que quem julga é Deus, o verdadeiro juízo é de Deus. Porque Deus vai julgar segundo a intenção do homem. E só quem conhece o interior do homem é Deus. Por isso que a Bíblia diz, Deus conhece os que são seus. Todo mundo diz que é de Deus aí. Todo mundo diz que é santo, que é de Deus. Dizer é uma coisa, ser é outra. E ser de Deus não é quem está nessa ou naquela religião. Não é quem vive esse ou aquele padrão de moral, de santidade, dentro de religião de usos e costumes. Ser de Deus é quem teve um entendimento transformado pela palavra. Ser de Deus é quem está na palavra, não é quem está dentro de religião. Ser de Deus é quem vive na direção da palavra, não é quem vive dentro da religiosidade de usos e costumes. Ser de Deus é quem está selado e guiado pelo Espírito Santo, aonde tem a sua mente voltada não para a vida religiosa, não para a sua justiça, mas para a justiça de Cristo, para o sacrifício de Cristo, para aquilo que Cristo fez por mim. Eu não me julgo pelo que eu faço ou deixo de fazer. Eu me julgo, eu me coloco na posição de Deus pelo que Cristo fez por mim. Por mais que eu venha a ser exemplo, por mais que eu venha a ser uma pessoa que se vista bem dentro da visão do homem, isso não me leva a receber de Deus o perdão, a justificação. Se eu não tiver em Cristo, toda a vida religiosa, toda a santidade, toda a formalidade justa do homem não serve para aproximá-lo, nem para levá-lo a Deus. E Deus contempla aqueles que estão em Cristo com a sua mente transformada. Não é aqueles que estão dentro da religião com a sua vida social transformada, com as vestes, com a aparência bonita. Samuel, ele julgou pela aparência. Quantos de nós, eu digo isso também, que eu me pego julgando as pessoas pela aparência, pela vista. Quantos de nós não aponta um e outro dizendo, esse não é de Deus, esse é de Deus, esse vai para o inferno, esse não vai. Olha para ele, diz que é de Deus. A gente julga porque a gente vê atitudes que a gente contempla no exterior e não no interior do homem. A gente contempla o que vê e não contempla o interior, que isso não cabe a mim, porque só quem vê o interior é Deus. Por isso que não cabe a gente julgar e dizer quem é ou quem não é de Deus. Porque tem muita gente aí, a maioria dos religiosos estão dando um exemplo de bondade, de santidade, de justiça, de caridade impecável para as pessoas que não são religiosas. Aparentemente os religiosos são os que são de Deus. Só que eu e você estão enganados. Eu sempre digo aqui, o maior número de pessoas que vai para o inferno são de pessoas que estão dentro da vida e da devoção religiosa. Porque se você fizer um exame na Bíblia, você vai ver que as pessoas que foram mais reprovadas por Jesus foram irreligiosos. Independente da religião, fariseu, saduceu, escriba, principais da sinagoga e tantos outros grupos religiosos
que existia no tempo de Jesus. E Jesus reprovou a todos. As pessoas que mais tiveram o coração quebrantado para Deus foram os prostitutos, os ladrões, os roubadores, os imorais, foram os que mais se converteram a Cristo, que tiveram o coração quebrantado, que buscaram a misericórdia de Deus, porque os irreligiosos se julgavam santos demais, e a maior oposição a Jesus foram os religiosos, porque se julgavam de Deus, e com isso, pela aparência, condenaram Jesus, pela aparência, dizia que Jesus não é de Deus, pela forma que ele viviam dentro da religião, julgavam os outros que não viviam. Cuidado, meus irmãos, em nome de Jesus. Leia o que aconteceu aqui, Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6 e 7. Leia o que Jesus reprovou lá em Mateus, capítulo 23, versículo 26 ao 28. Dá uma lidinha, irmão. Antes de querer falar de Deus, antes de querer trazer algum princípio de Deus, vá conhecer a Deus primeiro. Vá examinar as Escrituras para não errar. Por isso que tem muita gente aí errada e perdida da direção de Deus, achando que sabe, achando que é de Deus, achando que está pregando e levando para o povo o ensino de Deus. Está mais perdido do que o povo. É cego guiado por cego. É preciso a gente se converter a Jesus, conhecer a verdade, aprender de Cristo e, porém, depois daí, anunciar a Cristo, conhecendo Ele. Foi o que Jesus disse. Há um grupo de religiosos, errais, por não examinar as Escrituras, nem conhecer o poder de Deus. Tem muita gente aí errando. Tem muita gente aí entrando em juízo, pensando que estão indo para Deus, porque não conhecem as Escrituras. Tem muita gente aí pensando que está indo buscar a Deus ali, aqui e acolá. Estão se perdendo de Deus. Por quê? Porque não conhece o que as Escrituras ensinam. Tem muita gente aí achando que é salvo, guardando isso, praticando aquilo, vivendo aquilo outro. Por quê? Porque não examinam, não conhecem o que as Escrituras ensinam. Aprendamos de Cristo, irmão. Jesus, ele nos disse, não julgueis pela aparência. Foi Jesus quem disse isso. Nós temos autoridade para julgar, sim. Não é pela aparência, não é pela minha religião, não é pela minha igreja, não é pelo meu senso moral de justiça. Nós podemos julgar pela reta justiça, pela palavra de Deus. O que eu posso dizer é o seguinte: aquele que não crê em Jesus vai para o inferno. Por quê? Porque não creu em Jesus. Agora, eu não posso dizer aquele que está bebendo, que está roubando, que está matando, vai para o inferno. Porque ele pode se converter a Jesus. Eu não conheço o coração dele. Eu não conheço o final dele. Eu não posso julgar diretamente as pessoas. O que eu posso dizer é o que está na palavra. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus sobre esse permanece. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não é os que estão dentro de igreja. Não é os que são religiosos. Não é os que usam isso e deixam de usar aquilo. Não é o que não bebe isso e o que bebe aquilo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E aí, eu tenho que analisar o irmão, não é pela roupa dele. Porque a roupa dele não vai julgar se ele está ou não está em Jesus. Eu tenho que julgar o irmão, não é pelo que ele come ou deixa de comer. Porque não é isso que vai julgar se ele é de Cristo ou não. Eu tenho que julgar o irmão pela doutrina de Cristo. Pelo fruto de Cristo. Porque o que vai caracterizar se o irmão é de Cristo ou não, é o entendimento dele. Eu vou conversar com ele para ver qual é o entendimento dele. Quais são os princípios de santidade dele, de moral, de princípios de Deus dele. É isso que eu vou analisar em você. É isso que eu analiso nas pessoas. Ah, não, ela é crente da fé. Da fé, não. Quem é da fé não é quem é de uma religião evangélica. Quem é da fé é quem está em Cristo, na doutrina de Cristo.
Eu tenho comunhão não é com quem é de religião evangélica. Eu tenho comunhão com quem é da fé, e a fé em Cristo. Não é a fé de igreja. Não é dogmas e crença de igreja. A Bíblia não diz isso para eu ter comunhão com os irmãos de igreja. A Bíblia manda eu ter comunhão com aquele que está na palavra. Se estiver na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. Eu só tenho comunhão uns com os outros se eu estiver na luz e se eles também estiverem na luz. Essa luz é Jesus, não é uma igreja. Que nos guia. Que nos une. Que nos dá a esperança. Estando nele, a luz, a doutrina de Cristo, a luz que nos guia. Então, não julgue ninguém pela aparência, irmãos. Não julgue ninguém. Não aplique um juízo pelo critério que você tem com a sua visão ótica. Pelo princípio da sua religião. Não julgue ninguém assim. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe. Esse é o meu trabalho. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E desde já eu quero mandar a paz do Senhor para o meu irmão Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe, da cidade de Buquim, do sítio de Olho de Água, que sempre está comigo aqui nos meus momentos de instrução na palavra de Deus, aonde a gente aprende, tanto ele como eu, aprendemos um com o outro, não é isso, meu irmão Edinaldo Nogueira? E nós estamos sempre conversando e buscando aprender com o Senhor, pela palavra do Senhor. Não é isso, meu irmão Edinaldo Nogueira? Paz do Senhor aí, para o Senhor e toda a sua família, aí no estado de Sergipe. Amém, meu irmão? Fiquem na paz, em nome de Jesus.